Diz assim a palavra de Deus. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem comprometida a casar-se com um homem chamado José, da descendência de Davi. O nome dela era Maria. O anjo veio onde ela estava e disse: alegra-te, agraciada, o Senhor está contigo. Mas ao ouvir essas palavras, ela ficou muito perturbada e começou a pensar: que saudação seria essa? Então o anjo disse: não temas, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Ficarás grávida e darás à luz a um filho, a quem darás o nome de Jesus. E ele será grande e chamará Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre a descendência de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então Maria perguntou ao anjo: como isso poderia acontecer, se não conheço na intimidade homem algum? E o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele de que nascerá será santo e será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parente, espera um filho, sendo já idosa. Aquela que era chamada estéril está de 6 meses, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: aqui está a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. E o anjo a deixou e partiu. Aí, depois, mais para frente um pouquinho, que fala do nascimento de Jesus. Jesus, então, ele viajou, então todo mundo conhece a história, e os anjos anunciaram a chegada de Jesus aos pastores, no capítulo 2, verso 8. Naquela mesma região havia pastores que estavam no campo à noite, tomando conta do rebanho, e o anjo do Senhor apareceu diante deles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e ficaram com muito medo. Mas o anjo disse: não temais, porque vos trago novas de grande alegria a todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Esse sinal será para vós: achareis um menino, que esse será para vós envolto em panos, deitado em uma manjedoura. Então, de repente, uma grande multidão de exército celestial apareceu junto ao anjo, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele ama. Bem, feche seus olhos, vamos orar agradecendo. Pai, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui na tua casa, juntamente com toda a família aqui da IBFO, os convidados, Senhor Deus, as famílias aqui que o Senhor escolheu para estar aqui nessa noite. Pai, nós estamos assim, coração cheio de alegria, porque nós estamos aqui para celebrar, Pai, o nascimento de Jesus. E queremos também que a palavra venha refletir sobre esse tema nessa noite, Pai, tão importante para o mundo cristão. Fala conosco, Pai. Abre os nossos ouvidos, dá o entendimento que nós precisamos para celebrar verdadeiramente o Natal, se é assim a Tua vontade. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, coisa linda, o Natal. Então, aqui a gente retratou de várias maneiras. Tivemos aqui, através das meninas, falando do grande Deus. Nós falamos no louvor, falamos agora nessa apresentação. O pastor João ministrou também, o pastor Rodrigo, na abertura. Você sabia que o Brasil é um dos países que tem maior número de cristãos no mundo? Então, o Brasil, sendo um dos maiores países que tem cristão no mundo, ele deveria ter, assim, no Natal, um apelo muito forte ao Natal. Mas não tem? Eu queria dizer para vocês, que o que nós vemos hoje é um grande apelo para
o Papai Noel. E não necessariamente para o Natal que nós celebramos. Eu gostaria se alguém pudesse providenciar aquela copinho de água que faltou hoje aqui. Hoje nós estamos meio desfalcados, algumas pessoas viajaram. Então, o que acontece? Se a gente observar, irmãos, a gente começa a ficar preocupado assim, né? O que acontece no mundo onde o Natal virou um apelo comercial? É o mundo inteiro, não é só aqui no Brasil. Mas, quando você começa a observar, é mais do que um apelo comercial. É uma questão espiritual. É uma questão espiritual. E antes, assim, eu vou falar para você com franqueza. Há alguns anos atrás, eu falava assim, né? Que pena que o Natal virou um momento das pessoas começarem a vender mais coisas. Obrigado, irmão. Então, antes eu falava assim, né? Que pena que o Natal virou um apelo comercial. Que as pessoas estão preocupadas em vender, que as pessoas estão isso, aquilo. Mas, quando você começa a observar, é muito mais do que um apelo comercial. É uma questão espiritual para as pessoas não valorizar o que nós estamos comemorando. Então, você vê aí esse apelo forte para o Papai Noel tomando o lugar do menino Jesus. Não é verdade? Veja, por exemplo, hoje à tarde, né, eu tirei uns dias aí de férias, né, para poder estar mais perto da família esses dias. Aí hoje à tarde, né, eu tive a oportunidade de ligar um pouquinho a televisão, estava passando um filme Papai Noel, Papai Noel, Papai Noel. Mas em momento nenhum fala-se de Jesus, né? Toda a história do Papai Noel e tal. Então você percebe que isso aí tem um sentido espiritual, que é para você distanciar daquilo que o mundo deveria estar celebrando. Então a gente começa a abrir os olhos, né? E ver que as coisas é muito mais profunda do que você imagina. Antigamente, até no sábado passado, eu estava em Sorocaba, eu falei um pouco sobre esse assunto. Antigamente, a gente trocava cartões de Natal. E aí, com a evolução da tecnologia, você quase não mais compra o cartão de Natal. Você manda mensagens eletrônicas, né? Então, antes, era muito comum a gente mandar cartão de Natal. Feliz Natal, boas festas, né? E aí, esse ano, aconteceu muito interessante isso aqui. A empresa que eu trabalho, é uma associação dos bancos. O ano passado a gente fez lá uma mensagem eletrônica, né? Com os dizeres de felicitações, para mandar para os principais associados, clientes, pessoas relacionadas com a gente tem conosco. Aí, a funcionária encarregada da área de marketing, né, chegou lá para provar o texto. E aí ela mandou para mim e para o diretor lá para a gente dar opinião. Aí eu falei assim, eu estou vendo aqui, boas festas, né? Não tá aqui, não tem Feliz Natal. Aí o diretor, né, que ele está muito mais assim, ele não é, primeiro que ele não é cristão, né? Tem um bom coração, mas então ele é muito assim, corporativo, mais do que a gente quer dar o entendimento do Natal. Ele falou assim, não, ele me chama Aguiar, falou, Aguiar, a gente não manda mais Feliz Natal, já faz algum tempo já que a gente não manda Feliz Natal, porque nem todo mundo gosta do Natal. Aquilo lá para mim foi um choque, né? Eu que estou tão assim, com Jesus no coração, Natal, essa alegria de celebrar o Natal, aí ele vem e fala uma coisa que é uma verdade que não tinha ainda saltado aos meus olhos. Eu falei, puxa vida, não é que ele tem razão? Eu fui observar as mensagens que eu tinha recebido. Olha,
rara as pessoas corporativas, do mundo corporativo, que manda Feliz Natal. Manda boas festas. Que 2018 venha repleto de realizações. Mas não tem mais Feliz Natal. Quer dizer que nem isso, né? O mundo está evoluindo ao ponto que nem Feliz Natal as empresas são, né? E aí, eu até observei uma coisa interessante. Eu tinha recebido uma mensagem de comemorativa felicitação de Natal, de uma associação assim, do mercado aí, do setor da construção. Aí eu peguei e falei assim, engraçado, eu recebi a mensagem assim, corporativa, né? A empresa mandando. Mas como eu sabia que quem mandou foi a pessoa da área administrativa lá, que eu tenho muita amizade com ela, eu peguei, mandei um e-mail para ela. Falei assim, prezada Joana, falei assim, felicitações pelo Natal, que seu Natal seja muito alegre com você e a sua família. Blá, blá, blá. Aí, ela tinha me mandado o da empresa, boas festas e tal, mas eu nem me atentei que ela não tinha falado de Natal. E eu, na minha resposta, eu mandei Feliz Natal para você, para sua família. E então, aí ela me responde, Feliz Natal para você também. E tal. Eu falei, mas caramba, ela já tinha me dado Feliz Natal, agora eu mando Feliz Natal. Ela manda... Aí eu fui ver, na verdade, era isso mesmo, né? As pessoas nem estão mais dando Feliz Natal, né? Hoje é boas festas. Então, quando você começa a olhar, né, essa questão do Natal acabou em muitas famílias. O sentido do Natal acabou, porque agora é um momento de festa. O Natal, assim como essas empresas falam, o Natal virou assim, um momento, vamos festejar e comemorar e tal. Mas o que está sendo comemorado? Natal vem de natalidade, de nascimento, né? Irmãos, uma coisa tão importante, que o mundo esperou tantos anos para vir conhecer o Messias. E se não fosse assim como o pastor Rodrigo já, né, no início, ele fez a introdução aqui ao culto, falando de por que Jesus nasceu. A nossa vida é outra, nós temos outra esperança. Então, eu queria que os irmãos começassem a refletir um pouquinho, né, da importância do Natal, porque eu não quero que um lar cristão da nossa igreja, vocês aqui presentes, nesse Natal, vocês embarquem nessa mesma onda do mundo lá fora, de boas festas, vamos festejar. Mas espera aí, festejar o quê? Né? Festejar o quê? Então, eu queria que vocês abrissem comigo, né? Lá no livro de Isaías, 740 anos antes de Jesus nascer, Deus já tinha mandado uma profecia através do profeta Isaías, né? Falando de uma situação que o mundo estava vivendo, de trevas, e as pessoas esperavam uma salvação, esperavam um mundo melhor. Então, a palavra do Senhor lá em Isaías 9, né? O pastor Rodrigo leu na introdução aqui uma parte dela, nós vamos recuperar um pedaço aqui. 9, Isaías 9, no Velho Testamento. No verso 2 diz assim, que o povo andava em trevas e viu uma grande luz, e resplandeceu a luz sobre os que habitavam na terra da sombra. Então, havia trevas. Hoje nós vemos um mundo em trevas, as pessoas precisando tanto de uma luz chamada Jesus. E ele veio, Jesus é a luz do mundo. Então, ou seja, havia uma esperança de que ele viesse. E já 740 anos antes dele nascer, já se esperava ele. No verso 3 fala assim, tu multiplicaste este povo, lhe aumentaste a alegria. Todos se alegrarão diante de ti, como se alegram na colheita e como exultam quando se reparte os despojos. Pois quebraste o jugo da sua carga
e a canga do seu ombro, que é a vara do castigo do seu opressor, como foi no dia de Midian, ou então no dia dos midianitas. Irmãos, a palavra aqui está falando assim, de uma profecia de que viria aquele que vai tiraria a carga do opressor. Hoje, nós temos assim a mesma situação daquela época. O mundo assim em trevas, pessoas sem esperança, pessoas assim em situações assim sem rumo, perdidas. E nós nos alegramos porque Jesus veio para nós e nos deu um sentido na vida. E hoje, se nós temos lutas, nós lutamos com alegria porque nós sabemos que a vitória já está dada. Agora, essas pessoas que não têm Jesus, as pessoas que não conheceram Jesus, as pessoas que não têm a menor noção da importância de Jesus, aquele que vem trazer para nós uma luz, uma direção na nossa vida, na nossa família. Como eu falei domingo passado, né? Da tristeza de ver famílias sendo desmanteladas, né? Famílias sendo, assim, por questão de drogas, de violência, de filhos que seguem más companhias e se perdem. Mães com filhos presos, né? Que alegria tem num lar. Eu sempre falo, né, aqui que é uma igreja batista da família, eu sempre falo o seguinte: você é feliz? Sim, sou feliz. A sua família é bem-sucedida? Sim. Mas calma, para você falar que a sua família é bem-sucedida, você tem que olhar até a terceira geração. Porque não adianta você estar bem com a sua esposa se o seu filho não estiver bem, não é verdade? Se você tem um filho descaminhado, desencaminhado para ser mais exato, né? Qual a paz que você tem enquanto ele não chega? Enquanto você não vê que ele chegou? Quem garante que ele vai chegar? Então você não tem paz. Aí você fala, não, meus filhos estão bem e tal, né? Mas os seus filhos dos seus filhos também é preocupação sua, né? Como é que é o nome da mãe da Flávia aí? Sônia. Sônia, você que tem os netinhos, né? Quando eles estão doentes, você fica bem? Ninguém fica, né? A avó sente, olha o meu tal, então é como se fosse filho. Então não adianta você falar que você está bem, se não tiver uma certeza que nós temos um Deus que guarda a nossa família, a nossa casa. E quando você vê, né, eu vejo aqui, né, as crianças da nossa igreja subindo a escadinha, eu vou para a sala de aula, né? Olha, aprender mais de Deus. Quando você vê isso e se tornando uma realidade. Lá em Sorocaba, nós estamos assim com um trabalho bastante abençoado, que Deus está mandando as crianças. Eu sei que atrás vem as famílias depois, porque quando os pais começarem a ver a diferença que aquela escola da igreja está fazendo para os seus filhos, eles vão querer conhecer. E aí nós vamos alcançando esses lares. Então, agora eu pergunto, o que nós teríamos se Jesus não tivesse vindo? Não seria um caos, nem vivo nós estaríamos. Nós não teríamos assim alegria nenhuma. E o povo esperava muito, porque Jesus, a palavra que diz aqui, olha, em Isaías 9, 4, diz assim: pois quebraste o jugo da sua carga e a canga do seu ombro, que é a vara de castigo do seu opressor, como foi no dia de Midian. Irmãos, pensa se naquela época a expectativa da vinda dos Messias não era igual a de hoje. As pessoas tinham um sofrimento muito grande, porque os midianitas, que são os inimigos do povo hebreu, eles vinham. E quando os hebreus estavam com a sua colheita pronta para colher, eles vinham e roubavam tudo. Você já pensou você trabalhar o ano inteiro para produzir, na hora que você vai colher para poder vender, pagar a sua despesa, gerar o resultado da sua lavoura,
vem o inimigo e rouba tudo. Eu sei o que é isso, né? Porque eu trabalhei na roça, né? Até os 10 anos, 11 anos, meu pai tinha trabalhado com lavoura, e não vinha os midianitas, mas vinha pragas, né? Eu trabalho com lavoura de batatinha, e não adiantava a batatinha dar bem, dava assim 10 por 1, 20 por 1, mas se vinha uma praga chamada broca que dava lá, né? Que a batata fica tudo furada, você não tinha qualidade. Então, que triste é você trabalhar, lutar e vir, na hora de colher, alguém vem primeiro e leva. Os midianitas faziam isso com o povo de Deus. Para você ter uma ideia, o Gideão foi chamado para lutar contra os midianitas, e aí ele fala, quem sou eu, né? Deus falou, fica firme aí, que eu sou contigo, né? Naquela época, o povo de Deus amassava as uvas no lagar, né? Ou seja, escondido, porque eles tinham que fazer isso à noite, antes que viessem os inimigos. Então, eu pergunto, hoje, você que trabalha, às vezes vem aí um motoqueiro, né? E leva o seu dinheiro, leva você num caixa automático lá, obriga você a sacar o seu dinheiro. Que tristeza. Aí quando não é isso, é uma enfermidade, um problema. Que bom que nós temos um Deus que nós oramos, que Ele guarda, nos dá a direção. Nós pedimos, Ele coloca anjos guardando a nossa casa, o nosso negócio. Então, isso é a esperança que o povo de Deus não tinha e nós não teríamos se Jesus não tivesse nascido. Se Jesus não tivesse nascido. Então eu queria dizer para você o seguinte, a palavra diz assim que havia uma treva, e tem muita gente ainda em trevas, porque não conheceu a luz. Mas hoje nós, que estamos aqui nessa igreja, né, e temos a felicidade de comemorar o Natal, sabemos, então nós temos que nos alegrar mesmo. Eu estava, o pastor Rodrigo estava aqui à frente, né? Eu estava lembrando essa mensagem que eu extraria aqui, e eu estava pensando o seguinte, né? Se o pastor Rodrigo não tivesse nascido, né? Eu não teria nem ele, nem o Rafael, nem a Rebeca, não conheceria a Ellen. Ou seja, pensa, né? Se alguém da sua família, do seu filho, não tivesse vindo, né? Como que é diferente, porque ele nasceu, nós temos uma outra situação. Então, o nascimento de Jesus é uma coisa muito importante, nós temos que comemorar. Agora, só que o mais interessante da história é que, eu falei do mundo corporativo, né, que nem fala mais Feliz Natal, mas você sabia que tem muitas igrejas que não comemoram o Natal? E aí, eu queria dizer para você, igreja cristã, né? Não estou falando igrejas seitas, não, estou falando de igreja cristã. Mas você sabe que eles não estão de todo errado não comemorar o Natal no dia 25? Falou, pastor, o que é isso? Então, eu queria dizer para vocês o seguinte, é muito importante que a gente saiba o seguinte, que o dia 25 de dezembro não é necessariamente o dia do nascimento de Jesus, mas foi assim, uma situação em que a igreja do século III, né? Você lembra que os apóstolos, que era a igreja de Jesus, eles eram perseguidos pelos romanos. E aí, nessas perseguições, os cristãos eram queimados vivos, eram jogados para os leões. Os romanos perseguiam a igreja de Cristo por conta de que eles achavam que Cristo tirava a autoridade de Roma. Mas aí, até que o imperador Constantino, né, viu no céu o sinal de uma cruz, e uma voz falou assim, sobre esse sinal você agora vencerá todas as batalhas. Aí ele falou, poxa vida, né, vou fazer isso. E ele trocou o sinal dos escudos, que era uma águia do Império Romano, por uma cruz, que é o cristianismo. E ele, a hora que ele fez isso, ele começou a vencer todas as guerras.
Aí ele adotou, o Império Romano falou assim, agora de perseguidor dos cristãos, agora nós vamos ser cristãos. Mudou. A história da igreja é isso aí. E o que aconteceu? Só que naquele momento, a igreja apostólica romana, né, que dominava então, ela trouxe tudo que ela tinha no mundo, porque o Império Romano ia dominando todas as nações, tinha os pagãos, né, que eles, né, não criam em Deus, e criam no Deus Sol, e aí, para poder acomodar uma coisa na outra, eles adotaram, até que o Papa Tibério, no ano 354, adotou dia 25, eles comemoravam dia 7 de janeiro, o dia do Deus Sol. Aí, para poder acomodar uma data com a crença lá dos pagãos, eles adotaram dia 25 de dezembro. Mas assim, o que eu estou querendo dizer? Não vamos discutir esse tema, mas assim, só para vocês saberem, não importa o dia. Não é dezembro, porque uma prova que se tem muito clara é que no mês de dezembro, lá em Jerusalém, é um inverno muito forte, muito cruel, e os pastores não teriam condição de ficar no campo, pastoreando as ovelhas, assim como a palavra diz, que eles estavam pastoreando as ovelhas no campo à noite, e veio o anjo e apareceu a eles. E tudo isso é verdade, irmãos. Só que, então, por isso, sabe-se que não é em dezembro. E não necessariamente no dia 25 também. Mas não importa a data, o importa é que Jesus nasceu. Entenderam? Então, nós não estamos falando aqui dia 25 de dezembro, a data certinha. Mas o que nós estamos aqui é comemorando que Jesus veio. A promessa foi cumprida. Tudo aquilo que se prometia, Deus já cumpriu todas as promessas para a vinda do Messias, já veio e vai voltar, né? Está para voltar. Então, o que nós queremos dizer para vocês é o seguinte, 25 de dezembro. É uma data em que hoje tem um apelo comercial muito forte. E fala-se tanto, né, no Natal, mas o Natal do Papai Noel. Esquecer o principal, que é o Papai do Céu, né? Esse ninguém fala. O menino Jesus, muito pouco. Então, o que nós estamos falando? Não importa a data, mas importa é o nascimento, é o evento do nascimento de Jesus. Isso sim nós comemoramos. Então, porque dia 25, não é dia 25, não importa. O importante é que nós comemoramos o nascimento de Jesus. Se Jesus não tivesse vindo, nós não estaríamos aqui na tranquilidade que qualquer hora a trombeta vai tocar, a igreja de Jesus vai subir aos céus, nós vamos estar na glória com o Senhor. Então tudo isso é porque Jesus nasceu, Jesus cumpriu. E aí umas coisas interessantes. Jesus, ele veio ao mundo como estava previsto, né? E lá no verso 6, diz assim, porque um menino nos nasceu. Eu estou vendo ainda Isaías 9, 6. O menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz. Então, um menino, então não é uma menina, então Jesus nasceu. E ele é Deus forte, Pai da eternidade. Então, tudo isso se cumpriu naquilo que estava falando a palavra de Deus. Agora, Jesus, ele poderia ter nascido adulto já, não poderia? Por que ele nasceu uma criança? Porque a família é tão importante para Deus que Jesus, ele se fez homem, o Verbo se fez homem e habitou entre nós. Poderia ter nascido já, Deus não é poderoso para fazer, né, aquilo que a palavra dizia que o Verbo se fez homem. Então, mas você vê que Jesus passou por todas as fases, até da dependência, né, de um lar, de uma família, onde ele foi criado, passou por todas as fases, de criança a adolescente. Você imagina os adolescentes, quantas questões não tem? Jesus passou por tudo isso.
ele se tornou adulto, aprendeu a profissão com seu pai, que foi carpinteiro, estudou para ser o mestre, né? Ele não foi mestre pelos dons de Deus, sim, ele tinha sabedoria, mas ele foi um grande estudioso da palavra e ele sabia tudo porque ele se aprofundou, né, no conhecimento, apesar de ser Deus, mas ele se fez homem, não podemos esquecer isso. Então, mas Jesus fez tudo que nós já passamos. E ele chegou no seu ministério aos 30 anos. Começou seu ministério aos 30 anos. Irmãos, quando você começa a ler a Bíblia, os milagres, as maravilhas de Jesus. Então, o que nós vemos? Nós vemos ali, onde Jesus estava, vinham grandes multidões. Então, ele curou pessoas que vinham lá, e o meu problema é que eu não enxergo. Outra porque meu problema é eu sou coxo de nascença. Quantos e quantos casos Jesus curou? E é bem verdade que ele não curou todo mundo, porque a palavra diz que tudo que ele fez foi para a glória do Senhor. Então, muitas coisas aqui nós vimos, Jesus teve uma experiência tremenda. As multidões ensinou a ele, né? Deu a ele a experiência de saber toda a nossa necessidade. E tudo isso que nós passamos hoje, Jesus passou também. É nisso que nós ficamos tranquilos quando nós oramos para Deus, sabemos que ao seu lado, Jesus está lá. Jesus passou por que você passou. E quando você fala de problema na família, ele sabe o que é uma família. Ele viveu lá. Ele foi criança, jovem, adulto, e ele teve o seu ministério. Então, isso nos dá a esperança, né, da gente ver que há lutas, mas Jesus, ele sabendo de todas as nossas dificuldades, ele foi até o fim. Assim como foi dito, né? Ele venceu a morte, venceu o pecado e venceu a morte. Então, naquele dia, antes da sua crucificação, Jesus passou por uma coisa que muitos daqui já passaram: desapontamentos, frustrações. Pensa você que depois de Jesus multiplicar os pães lá no deserto, atender a necessidade de mais de não sei quantas mil, né? Tinha umas 25 mil pessoas, e ele, com 5 pães e 2 peixes, ele multiplicou aquilo ali, que todo mundo comeu, ainda sobraram 12 cestos. Irmãos, depois de ter feito todo esse milagre, a encher, né, matar a fome daquela multidão, aí você vê Jesus chegando em Jerusalém e sendo aclamado, que o povo queria aclamar ele como rei, e gritava: hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, né? E Jesus ali, né, tomando cuidado para não ser aclamado rei, que não era esse o objetivo dele. Mas não chegou, isso foi no domingo, quando foi na mesma semana, aquela mesma multidão que ele deu de comer, que ele curou, que ele libertou, o condenava à morte. Pode um negócio desse? Eu pergunto, você não fica triste? Ainda essa semana minha esposa contava um caso de um depósito que a igreja sempre comprou ali. Muita coisa que veio aqui foi comprada naquele depósito. E aí a minha esposa contando que uma pessoa, um funcionário daquele depósito, que a dona acudiu ele, socorreu ele, cuidou dele, um monte de coisa e tal, entrou com uma ação na justiça contra o depósito, e o depósito quebrou por causa daquela ação. Eu falei, eu não sei, não vamos discutir o mérito, né? Se tentou na ação, não vamos discutir quem estava certo, quem estava errado. Mas eu estou só colocando o seguinte: a frustração daquela pessoa de ter feito tanto por aquela outra pessoa, e ele não quis saber, né? Entrou para prejudicar, e hoje a empresa dela está quebrada por uma pessoa que ela ajudou. Eu imagino a cabeça desse empresário, como é que está, né? Quem aqui é empresário, falou assim: poxa vida, né? Eu ajudei, agora
na hora da pessoa não quer saber, né? E vem para cima. Irmãos, eu pergunto, você está frustrado, você já ficou frustrado? Imagina Jesus, que curou, que libertou. E na hora que tinha lá, né, na hora do julgamento, que Pilatos lavou as mãos, falou assim, ó, tem que soltar uma pessoa. Tem um criminoso chamado Barrabás, e Jesus que não fez nada. Eu vou lavar minhas mãos, porque se eu não der uma solução, o povo judeu vai vir para cima de mim. Então Pilatos falou assim, o povo que vai escolher, quem que nós vamos soltar? Jesus ou Barrabás? E aí ele tinha certeza, né, que Barrabás ficaria preso e Jesus seria solto e está resolvido o problema dele. Aí o povo fala assim, soltem Barrabás, crucifique Jesus. Imagina o desapontamento, depois de você fazer tudo. Então eu queria dizer para você que o Natal, nós comemoramos o nascimento daquele que veio, suportou tudo isso, e naquele dia lá na cruz, que ele poderia ter fechado os braços, ele falou, Pai, seja feita a tua vontade. Perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E quantas besteiras nós temos feito na nossa vida, e Jesus fala, perdoa, perdoa, perdoa. E nós temos assim, todo dia agradecemos a Deus pela sua graça, sua misericórdia, que renova a nossa vida. Às vezes você fala, puxa vida, né, falhei. Hoje mesmo eu conversava com a minha esposa, falei assim, pedi perdão a Deus, nós estamos terminando o ano, e tanta coisa que a gente queria ter feito e não fizemos. Pedir perdão a Deus, porque realmente a gente poderia fazer muito mais, né? E às vezes a gente vai se envolvendo com assunto, com outro assunto, e acaba que não fazemos aquilo que nós sabemos que é um chamado de Deus para fazer. E aí Deus fala assim, tá bom, vou renovar o seu passe para mais um ano, né? Ou mais um dia, ou mais uma semana, e a sua graça, a sua misericórdia vai se renovando. Então, nós temos muito que agradecer a esse Deus, e as pessoas aí fora nem conhecem aquele que deu a oportunidade para estar vivo. Nem conhece, né, a quem é a fonte da nossa vida, né? Quem recebeu aquele vídeo, né? Que eu gosto muito daquele louvor que fala assim, né? Tu és a fonte da minha vida e o desejo do meu coração. Então, a gente tem que ter uma canção no nosso coração de agradecimento todo dia, porque se você imaginar o que nós seríamos sem Ele, não dá para pensar, né? Então, irmão, eu queria dizer para você o seguinte, né? O Natal vai ser agora nesse final de semana, né? Domingo é dia véspero do Natal, normalmente as famílias se reúnem, é momento de festa, vamos comemorar, mas não podemos esquecer o que nós estamos comemorando, não é verdade? Vamos fazer festa para festejar o quê? Vamos agradecer. Se você tem uma família, agradece a sua família. Eu sei que tem muitas pessoas que o Natal tem um lado do comercial que é ruim, mas tem um lado bom, que as famílias ficam mais sensíveis, né? Você consegue falar em perdão, você vê muitas pessoas que o ano inteiro pisou, nesse Natal pede perdão. Então é uma oportunidade para a gente falar do amor de Deus, conseguir que corações se abram, né? Eu sei que é triste para aqueles que perderam pessoas queridas, né? Que às vezes vai passar um primeiro Natal, ou então que a família abandonou, ele abandonou, aí está sem família. É triste, mas é um dia de festa, é um dia de alegria, comemorando tudo aquilo que Deus fez por nós. A vinda de Jesus é o primeiro ponto. Nada disso que nós temos hoje teria feito se não tivesse vindo Jesus. Mas aí, para finalizar, tem o momento da troca dos presentes, não é verdade? A gente não costuma trocar presente? Ah, pastor, esse ano está ruim a coisa. Esse ano não está para falar em presente não, porque o negócio está feio. Tá, mas assim, lá em casa, lá quando as coisas estão meio ruim, a minha esposa, ela tem nós chamamos ela de... Ela não consegue ficar sem fazer um agrado para as pessoas. Nem que seja uma meia
Né? Um par de meiazinho, ela gosta de fazer um agrado, né, lá em casa. Aí alguém já falou, não, esse ano não, vamos fazer amigo secreto. Né? Ou, sei lá, como é que faz, oculto. Então, mas chega o momento do presente. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Como já até o pastor João, na oração, falou um pouco sobre isso aqui. Dia do Natal é dia de um aniversariante. Quando você vai numa festa de aniversário, você não leva presente? Não é? Pois bem, aí as pessoas vão lá, troca presente para um, presente para outro, presente para um, presente para outro, e Jesus, o aniversariante. Que presente você está pensando em dar para ele? Não é uma boa pergunta? Pastor Aguiar, mas quem que Jesus vai querer? Ele é Deus, ele é dono do ouro, da prata. Será que Jesus precisa de alguma coisa da gente? Olha, eu vou dizer para você que está na Bíblia. Está escrito na Bíblia uma passagem para nós encerrarmos aqui, né? Mateus 25. Vamos ver o que Jesus disse, né? Que ele ficaria contente, ou ele ficou contente numa situação aqui. Mateus 25. Jesus está contando a respeito, Mateus 25, no verso 31. Ele fala o seguinte: quando, pois, o Filho do Homem vier na sua glória, e todos os anjos com ele, e ele sentará no seu trono glorioso. Então, Jesus, né, Deus deu a ele a prerrogativa de julgar todos os homens, porque ele viveu, então ninguém melhor que ele para saber julgar os homens. Então, a palavra diz assim: todas as nações serão reunidas diante de Jesus, e ele separará um dos outros, à semelhança do pastor que separa as ovelhas dos cabritos. E porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à esquerda. Então o rei dirá, isso é Jesus falando aqui para os seus. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e me deste de comer. Eu tive sede e me deste de beber. Eu era estrangeiro e me acolheste. Eu precisei de roupas e me vestiste. Estive doente e me visitastes. Estava na prisão e foste me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou precisando de roupa, te vestimos? Quando te vimos doente ou na prisão e fomos visitar-te? E o rei lhe responderá: em verdade eu vos digo, que sempre que fizestes a um desses meus irmãos, ainda que dos mais pequeninos, a mim o fizeste. Tá bem? Então Jesus está falando o seguinte: quando você vê uma pessoa mais necessitada que você faz aquilo por aquela pessoa, sem esperar nada em troca, você está fazendo para Jesus. Você quer dar um presente para Jesus? Olha, às vezes pessoas que estão na sua vida, que Deus colocou na sua vida para você fazer, né, um esforço maior. Fazer um esforço maior, fazer uma coisa que você não tem obrigação nenhuma de fazer. Essa semana, como eu disse, saí uns dias antecipados de férias, né? Nós tínhamos uma doação que nós recebemos de uma cama, um colchão, mas era uma cama daquela, sabe aqueles beliche que tem a última parte de baixo, que é uma rodinha só, e ainda estava com a rodinha quebrada. Aí nós recebemos de doação de um amigo meu, eu falei assim: eu vou lá buscar. Aí faz uns 15 dias eu fui com a caminhonete lá buscar, e ele deu também
uma mesa, como é que chama? Um tablado, né? Para pôr na mesa fixada na parede. Aí eu fui lá buscar, lá no Morumbi. E vai, chegamos lá para buscar. Descia a cama, descia as coisas pelo elevador. A hora que foi descer a mesa lá, né? Esqueci o nome, tablado, né? A prancha. 3 metros, não cabia dentro do elevador. Falei, vixe, e agora? Vamos descer pela escada. Não passava na curva do corredor da escada. Eu falei, deixa aí, que eu vou ter que ver uma pessoa amiga aí, o marceneiro, para vir aqui com uma serrinha, para a gente cortar o tamanho necessário. E aí foi. Então, aquela cama, eu estava pensando em levar para Sorocaba. Lá tem muitas famílias necessitadas, né? Mas aí a minha esposa ficou sabendo que tinha uma família aqui necessitada que o menino estava dormindo no chão. Falei, poxa vida, né? Vai ser para ele. Mas aí a cama estava com a rodinha quebrada. Eu falei, mas você vai dar uma rodinha quebrada, né? Aí vamos lá, que a gente vai... aí ela falou assim, você já pensou a pessoa dormir naquela cama, né? Levantar quase do chão, né? Vamos colocar um pé. Então, mas então, para nós entregar a cama, fomos na loja e compramos os pés, né? E foi lá um tanto lá para comprar os pés da cama. Então, ou seja, buscar, colocar os pés. Aí vamos buscar a mesa, a prancha. Chega lá, serramos tudo, mas para pôr no elevador não tinha jeito, que eu estava com perigo de quebrar a lâmpada do elevador. Eu falei, sabe uma coisa? Vamos descer pela escada? 17 andares. Imagina um negócio que pesa uns 30, 40 quilos, nós em 2 e eu lá. Irmãos, acabamos que nós trouxemos a prancha, está lá, deixei lá na marcenaria para a gente pensar qual que nós vamos usar melhor. Mas a cama, hoje mesmo, fui entregar lá para a pessoa. Então, eu pergunto, né? Não era fácil pegar e já entregar lá, ou então pedir para levar lá? Mas e aí? O que você fez? Deus às vezes quer saber o seguinte, às vezes o que você pode fazer é muito mais a você parar de fazer o que você está fazendo para fazer, do que você falar assim, toma isso aqui, vai lá e compra alguma coisa para você. Então, quando você faz alguma coisa porque você está querendo ver uma pessoa melhor e você pode ajudar, então você está fazendo para Jesus. Então, eu estou falando aqui, o aniversariante vai ser, nós vamos fazer o Natal, o aniversariante está lá. Que presente você vai dar para ele? Eu não tenho nada que eu poderia dar para Jesus. Tem sim. Às vezes você tem uma pessoa que depende de uma palavra sua, de você abrir o seu coração, de largar de ser durão. Está precisando de um abraço seu. Está precisando, às vezes, de uma palavra, eu te perdoo. Né? O que você fizer para aquela pessoa que você sabe que tem pessoa que precisa muito de você, e às vezes a vida vai nos deixando o nosso coração calejado e tal. Quando você fala assim, para que adianta eu ser orgulhoso e falar, não, eu estou com a razão, mas você fica, né, perder a oportunidade de ter uma pessoa na sua amizade, uma pessoa que você pode... Então, o que é que o aniversariante gostaria que você fizesse? Você tem certeza que você pode, às vezes não é seu dinheiro, não é você dar um carro de presente, mas é muito mais do que isso. Você dá uma coisa que ele está precisando, que só você tem. Às vezes pode ser até a sua amizade. Mas pensa aí que até lá, né, no dia do Natal, pessoas que você poderia estar trazendo de volta para a sua amizade, para a igreja, na sua família, coisas que você não fala, que você às vezes está tirando a oportunidade daquela pessoa se levantar. Eu não sei, de repente pode ser até
você mudar a sua atitude, em algumas vezes, em relação dentro da sua casa. Pode ser o presente que Jesus espera que você faça. Vamos ficar em pé? Vamos agradecer essa oportunidade. Jesus deu o seu melhor para nós. Ele deu a sua vida. O que está disposto a dar para Jesus? Como assim? Quando você fizer para o menor dos pequeninos, você está fazendo para o Senhor. Amém? Fecha seus olhos, vamos orar. Pai,